Gente, se animaram? Pronto. Nós damos boa noite também a quem está assistindo aí pela internet, sempre nos cooperando, sempre conosco, nos dando força. Quer falar já, Cris? Ah, bom. A Cris disse que ia falar, né? Eu falei, ué, você já quer falar. Então, nós vamos, como sempre, né, começar a nossa aula de hoje, o nosso estudo, fazendo o nosso evangelho, seguido da prece, para depois nós podermos começar a nossa aula. Eu esqueci de pegar aqui. Mas não... Que a gente... Isso. Vê se ele está aí, senão eu passo com o olho mesmo. Então, ó, o nosso evangelho de hoje nos fala o seguinte, o item a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Por que será que nós trouxemos esse evangelho? Hein? Alguém aí já fez alguma correlação? Quem leu o capítulo? Vamos ler? Isso aí, Roberto. Então, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão, né? Então, nós vemos aí que a fé cega nos leva ao extremo do fanatismo e nós estamos presenciando isso com o nosso protagonista, né, do nosso livro. E hoje a gente vai ver aqui, quase que literalmente, assentando-se no erro cedo ou tarde, desmorona. Vamos ver por que vai desmoronar hoje. E nós vamos juntos aqui entender esse último capítulo. Hoje é a primeira parte, tá, do nosso último capítulo, da primeira parte do livro. Nós estamos começando a encerrar semana que vem a segunda parte do último capítulo, para depois passarmos, né, a segunda parte do nosso livro. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, já assim, irmanados, felizes, pelo nosso preparo, com essa ambiência maravilhosa dessa casa de amor, de luz, esse oásis, essa bênção que é o SEMA, na nossa vida, com a proteção dos nossos queridos mentores, aqui sempre presentes, nos ajudando, nos inspirando, e a irmã Maria Angélica, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, coordenando, ajudando a todos nós aqui encarnados a levar junto com ela essa obra de amor. Que possamos, então, ter os nossos corações abertos, as percepções aclaradas, pensamentos atentos, receptivos ao que nós vamos hoje aqui conversar, com certeza, em mais uma noite de conversa fraterna, de entendimentos e de muita amizade. Graças a Deus. Então, vocês estão ouvindo bem? Porque a mim parece que está indo e vindo a voz aqui no microfone. Então, nossa aula de hoje, a gente já falou, A Caminho de Damasco, né? Último capítulo da primeira parte do nosso livro, e hoje nós vamos ver a primeira parte. Ok? Toda vez, o que a gente faz no início da nossa aula? Estava falando para o Rogério, é muito fácil isso, ficar recapitulando tudo. Eles não leem o livro, porque a gente fica lembrando tudo aquilo que a gente fez, né? Então, como eu que dei a aula, sou eu mesmo que vou fazer, Rogério? Você quer fazer? Não?
para vocês ficarem me ouvindo, já ouviram a aula passada inteira, vão me ouvir o tempo todo hoje. O que aconteceu, então, na aula passada, o capítulo intitulado Abigail Cristã? Já sei que todo mundo vai falar com a principal coisa. O que foi? A Abigail desencarnou, né? Mas como começa lá a nossa história? Saulo estava lá enlouquecido, coração ressequido após a morte de Estevão e quer a todo custo resguardar, né, o patrimônio farisaico. Lembram? Tem até outros adjetivos, né, que o livro começa dizendo que ele estava realmente completamente alucinado. E, com isso, né, agrava-se, já que ele era o mentor, né, desse movimento de perseguição, agrava-se mais ainda o movimento de perseguição ao caminho, seja discípulos, seguidores ou simpatizantes. Sem paz de espírito, ele estava morrendo de saudade de Abigail, porque ele mesmo assumiu aqui no livro, ele resolve ir até Jope para ver Abigail, como reatar o noivado dele. Ele decidiu que ele ia reatar o noivado. Chegando lá, obviamente, Abigail recebe muito bem, mas ele tem notícias muito tristes que a Abigail está gravemente doente do pulmão, como se estivesse já nas últimas. Zacarias e a Ruth explicam isso a ele, né? E que, pior ainda para ele, né, na cabeça dele, ela passou a seguir também Jesus, por intervenção, pela presença do Ananias, um ancião, que era um dos homens, né, que divulgavam os ensinamentos de Jesus, esteve lá em Jope, onde ela morava, lá na cidade, e, a partir de então, ela realmente se rendeu aos ensinamentos também de Jesus. Oi, Cris. Sim, exatamente. Ela ficou muito doente, ela ficou muito triste, e ela conseguiu consolo nas palavras, nos ensinamentos que Ananias o mostrou. Mais uma vez ele morreu de ciúmes, né? Estava até escrito isso no livro, porque ele... Mas agora tirou Abigail também? De mim? Né? E a Abigail, ela tenta, ela passa, né, convencer, ela explica, tem partes muito bonitas, a gente trouxe aqui todas elas, Saulo sobre o Evangelho do Cristo. Porém, no final, ela piora, né, e realmente ela desencarna sob a bênção, né, sob o amparo de Estevão, que vai buscá-la e aproveita, né, tem um recado para Saulo, que Jesus tem muita esperança nele, que ele ainda não entende o Evangelho, mas que um dia ele vai entender. E que Abigail e Estevão vão estar sempre junto dele, protegendo e ajudando ele. Ok? E o que nós temos de ensinamento desse capítulo? Qual é o primeiro ensinamento, gente? O que a gente aprendeu aqui? A gente vai sair daqui, com certeza, com o coração mais evangelizado. Eu não sei se o coração vai sair mais evangelizado, mas essa frase vocês já vão decorar, não vão? Decoraram já? Já decoraram, né? Um ensinamento interessante, importante: o ódio e a vingança não preenchem a alma, né? E tiram a nossa paz. Exemplo claro, porque Saulo mesmo não entendia porque ele estava, tipo assim, entre aspas, contudo não estava prosa, porque ele estava conseguindo tudo o que ele queria das perseguições, das vinganças que ele estava fazendo. Ele já estava neutralizando na cabeça dele os homens do caminho, né? Mas ele não tinha paz, realmente. Né? Então, aquilo que ele achava, né, os sentimentos, né, negativos, realmente não nos preenche. Mesmo que a gente tenha uma falsa ilusão, né, que aquilo vai resolver a nossa vida. O orgulho e o egoísmo nos cegam o entendimento dos fatos e de que somos nós os responsáveis pela nossa infelicidade. Pela felicidade também, né? Saulo estava mostrando isso, ele realmente, envolto ali no orgulho, no egoísmo, ele não estava conseguindo enxergar que era ele o artífice daquela situação, e ficava culpando outros e, principalmente, elegeu um mega culpado, que foi Jesus. Que o Evangelho de Jesus é transformador, isso está praticamente em quase todos os nossos capítulos, mas no capítulo passado a gente viu bem isso, a gente chegou até a falar. Que a fé raciocinada nos leva à melhor compreensão dos acontecimentos da vida, transformando dor em conforto e esperança. Quem fez isso? No capítulo passado, Abigail, ela compreendeu, entendeu os ensinamentos, né, que ela se dedicou a ler, e ali ela conseguiu compreender melhor o que estava acontecendo, e isso trouxe para ela uma
calma, um conforto de coração, mesmo diante da situação séria que ela estava física, sabendo que ela não tinha muito tempo de vida, porque ela com certeza sabia por causa pelos sintomas que ela estava. Só Deus sabe o que necessitamos e o melhor para nós, não é isso? Então nós precisamos entregar e confiar, né? Ela ali estava se entregando e confiando e entendendo que o melhor para ela, para a situação, seja para o planejamento reencarnatório deles, era realmente ela desencarnar e não constituir um lar na Terra com Saulo. Ok? Esqueci de alguma coisa que vocês acharam importante? Na verdade, eu coloquei isso no resumo. Que ela tentou trazer, não como ensinamento, mas como o fato, né, que aconteceu. Tá bom? Então, o que aconteceu? Abigail morreu e Saulo ficou quantos dias lá? Ele ficou 3 dias na casa de Zacarias. Durante esses 3 dias, como é que ele estava? Muito mal, né? Caído, culpado. Ele estava reflexivo também, pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo, porque ele tinha uma mente super excitada, não é isso que ele vive dizendo? Hoje eu acho que a gente sempre vai ficar mais difícil, porque a gente está sem o microfone. Gerson, a gente vai ficar sem? Não vamos ter. Então vamos ter que ter paciência de repetir o que vocês falaram. Eu posso tá repetir aqui, eventualmente, uma pergunta de alguém. Tá, por favor, Rogério. Então ele estava profundamente abatido. Ele buscava conectar-se com as preocupações de Abigail em seus últimos momentos e culpava-se também por não ter chegado antes. Na realidade, ele não estava se culpando só por não ter chegado antes, ele já estava se culpando por tê-la deixado, não é isso, gente? E ele estava com angustioso o quê? Arrependimento. Ele estava arrependido e ele estava fazendo... Ele estava pensando nas coisas, sobre a rigidez das suas paixões. O que a rigidez dele tinha causado? Né? Principalmente tinha causado o seu rigorismo, o rigorismo de sua perseguição implacável, né? Tinha enviado Estevão ao suplício. Não é isso, gente? Que ele faz essa reflexão. A Anabela está dizendo que é a primeira vez que ele está se sentindo, entre aspas, culpado de ter causado aquela coisa. É isso que você está dizendo? Ele estava sempre refletindo, mas dessa vez ele começou a entender que em algum momento as atitudes deles levaram a essas situações. E o orgulho inflexível do coração que fez o quê? Ele, a noiva tirada ao túmulo, porque ele refletiu que ela morreu de tristeza, na realidade. Porque ele a abandonou, virou as costas, né? Foi isso que aconteceu mesmo com Saulo, como se ele tivesse virado as costas. E ele refletia, né, ali, gente, e agora, será que vai? Eu até botei essa perguntinha aqui. Será que, enfim, essa dor causada pelos seus atos, que ele começou a refletir, vai levar ele ao despertamento? Vai levar? Ao contrário, né? Qual a dor maior? Será que é a humilhação de reconhecer que estava errado ou é a dor de perder a Abigail, né? Que ele estava nesse conflito, não é isso? Cris. Fala. É interessante a gente pensar que o arrependimento... O Emmanuel até usou a palavra arrependimento. Arrependimento mesmo. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vem seguido de quê? Reparação. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente decide fazer uma mudança. Senão é só remorso, é só culpa, é só indignação. Sim, né? Eu estou arrependido de algo que eu fiz. Eu concluí que eu não deveria ter feito. Então, se é um arrependimento real, eu preciso, então, mudar para não repetir aquilo que eu estou dizendo que eu estou arrependido. Né? E a gente vai ver hoje que Vou perguntar ali, não Rogério, tão cedo. A Nádia, o que ela nos diz disso? Qual é o princípio da autocura, Nádia? Vamos lá. Se a gente quer fazer um resultado diferente, a gente tem que fazer o quê? Isso, e algo diferente. Isso a gente fala muito na autocura, né? Ele aqui, nessa Tuti. Oi? Ele começou, a Tuti está dizendo que o único arrependimento que ele tinha era de não ter salvo Abigail. Ali ele começou a entender
que ele tinha alguma coisa a ver aqui. Talvez ele tivesse começado aquela pontinha, né? A sementinha que já estava sendo plantada nele, né? Aqui eu acho que ele já começou. É porque ele sente, mas ele também não sabe o que está sentindo. Né? A gente lê, ele está sempre naquele conflito com... Ô, Cris, é Camilo, mas isso é para depois. Márcia, quem? Oi, Márcia, desculpa, eu achei que era essa Márcia. Eu acho que antes ele tinha uma certeza absoluta, assim, eu estava certo em acabar com Estevão. Agora, a certeza né, quebrar, porque é sempre assim, né? A gente não sai do eu acho, depois eu não acho. A gente começa a furar, né, nossas verdades. Eu estou com a Tuti. Eu acho que nesse momento ele ainda não questiona as suas decisões. Não, ele começou só a entender que realmente ocasionou. Ele vai começar a questionar mais intensamente agora nos próximos minutos a falta da paz. E ainda não realiza muito por quê. Sabe? Então, ele não está gostando dos desfechos. Perdeu a noiva, mas ele ainda não conecta muito que ele é o causador disso tudo, sabe? É exatamente essa a nossa próxima pergunta aqui, o nosso próximo slide. Exato. Para o pessoal que está assistindo de casa, a gente está sem o segundo microfone e a Tuti está dizendo que a paz do Estevão deixou ele inquieto ali, né? Assim, que atitude é essa? A gente vai ver hoje, né, Cris? Tem coisas para falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E, como sempre, a gente não pode esquecer de pensar em nós, né? Então, em alguns momentos, quando a gente está... será que a gente está usando? Porque todos nós, inegável, num planeta de provas e expiações, no estágio que nós nos encontramos, passarmos, sim, por muitas dores, por muitos problemas. Será que a gente está conseguindo ali enxergar uma ponta, algum motivo de despertamento para alguma área da nossa vida que a gente precisa mudar? Né? Então, é sempre aquela nossa perguntinha básica, e nós, né, que a gente sempre vai levar, não precisa nunca responder, mas a gente leva essa perguntinha na nossa cabeça. Tá? Mas Saulo achava o quê? Quem ele achava, afinal de contas, que era responsável por tudo isso? Ele achava que era o carpinteiro, mas, no fundo, quem era? Mas Saulo atribuía Jesus a quem ele continuava não compreendendo, né? Ele atribuía lá toda a desgraça dele a Jesus. E nós estamos conscientes dos nossos problemas ou também estamos atribuindo os nossos infortúnios a outros, ao outrem, aos obsessores também, não é só aos encarnados. Tem os obsessores encarnados e desencarnados, Cris? Cris está falando isso. Será que a gente ainda faz isso? Talvez a gente ainda faça em alguns momentos, é por isso que a gente está aqui para refletir. Né? Mesmo porque a gente sabe, até fazendo uma observação no que o Rogério falou da obsessão, não existe vítima, né, e algoz. Nós sabemos que, para os casos de obsessão, nós acabamos, né, dando a causa pela nossa sintonia. A gente acaba ligando aquele plug, e normalmente o plug que é pego é aquele nosso pior defeitinho, né? O plugzinho em que ele se conecta, e quando a gente abre a avenida, acontece o quê? Conecta realmente. Mas a culpa, a responsabilidade, a gente não gosta de usar a palavra culpa, é sempre, de alguma forma, é nossa, porque a gente está abrindo a guarda, né, para aquele irmão menos esclarecido, né, poder nos atrapalhar, digamos assim. Não é isso? E ele tinha sinais, ele já não estava mais aguentando, porque em todos os cantos ele via Jesus. Coisas relacionadas a Jesus, né? Eram sinais do Cristo em toda parte. Não é isso? Gente, parecia que tinha alguém com uma bandeirinha mostrando para ele em todos os lugares, mas ele não estava vendo a bandeirinha. Fala, Rogério. Vocês lembram? Alguém leu dos sinais que, inclusive, a gente aqui nesse capítulo ele fala, né? Mas quais são os sinais?
Quais são? Que ele, uma coisa que toda hora ele topava com alguma coisa do Cristo? Nunca mais ele conseguira passar um dia sem encontrá-lo. O Jesus ou alguma coisa relacionada a ele, hein? Isso. Uma pregação do caminho. O que mais? Não é isso? A fisionomia de algum transeunte, na demonstração, 2 amigos, na documentação oficial das diligências punitivas, tudo que envolvia, inclusive, o trabalho dele, estava mostrando, né? Aparecia Jesus. Quer falar, Verinha? Achei que você tinha levantado o dedo. Na boca dos prisioneiros, porque os prisioneiros super resignados falavam e falavam bem do mestre, né, do Messias. Estevão expirou falando nele, ainda perdoou, né, Saulo por tudo que ele havia feito. E Abigail, né, que foi assim a pedra certeira, né, para até ela, né, quando ele falou, né, ela nos últimos instantes recordou os ensinamentos e ainda convidou Saulo a segui-lo. Então, isso fazia com o quê com Saulo? Aumentava a sua raiva, né? E o ódio do Saulo só aumentava. Não é isso? Então, esses eram todas as evidências, os sinais que apareciam para ele, de que ele poderia tomar alguma lição, começar a pensar, começar a analisar, ver que aquilo estava chegando realmente à mão dele, para que ele, né, questionasse, começasse a pensar de uma outra forma. Não, ele estava usando de forma equivocada, ele estava se alimentando mais ainda no ódio. Será que a gente vê, quando a gente tem olhos, será que nós temos olhos de ver as situações que nos ocorrem? Aquele sinal, acontece uma coisa, acontece outra, acontece uma terceira. E aí, será que a gente, de repente... Oi? A vida nos sinaliza, a Cristina dizendo, a Idumeia, a Dudu está dizendo que nós somos distraídos e ainda não prestamos atenção aos sinais que nos ocorrem. Mas a gente pode começar a mudar esse comportamento, né? E, num determinado momento, começar a se ligar, né? Isso vai desde os acontecimentos mais sérios que nos deixam mesmo muito abatidos, até as oportunidades que nós temos de um serviço no bem, de prestar uma caridade, de ser só simpático com alguém, para que a gente possa cada vez mais seguir no nosso caminho de evolução. Às vezes nós passamos batidos por diversas situações em que nós poderíamos estar nos aproximando cada vez mais do que Jesus nos trouxe como ensinamento. Não é isso? E nesse mundo de hoje que a gente anda tão ocupado, a chance Verdade. da gente não ver é enorme, né? Então, a gente pode pedir para ver. Então, pedir para o mentor, para que a gente possa reconhecer. Antes de dormir, pedir para a gente acordar com a inspiração, para perceber. Então, a gente pode ser intencional nesse pedido, sabendo que tem um monte de sinal por aí, que talvez a gente esteja passando batido por um monte, para que a gente possa querer ver, né? Querer já é o primeiro passo. A gente pode pedir a ajuda dos mentores. Uhum. Isso, que está tão ocupado, né, que a gente não presta atenção. Perceber as coisas. Né? Exatamente. É bem importante que a gente se ligue nos sinais. Não é isso? Mas Saulo, gente, ó. Agora, então, que ele botou para quebrar, porque ele não tinha mais. Ele se achou abandonado, solto só na vida. Ele não tinha mais a preocupação de Abigail. Né? O Gamaliel não estava mais perto dele, que era também um conselheiro amigo, que era um pouco de voz de razão, né, para ele. Então, ó, sem mais nenhuma preocupação pessoal, ele vai concentrar os esforços deles em quê? Perseguir. Né? Nos processos... Aloprou. Dedicação de corpo e alma à lei de Moisés, porque era aquilo que ele queria botar para fazer, não é isso? E aí a primeira ideia, a primeira coisa que ele quis fazer foi qual? Desse novo Saulo que queria perseguir mais ainda. Perseguir Ananias. E como primeiro ato dessa nova face, ele decide perseguir Ananias, não é isso? E aí, olha lá, ó, Jesus, Estevão, Ananias, né? Ele estava ali fechando um ciclo que ele estaria perseguindo Jesus, o sumo ali no alto da pirâmide, mas ele realmente, né, ele se via se dedicando de corpo e alma à lei de Moisés e aos princípios lá farisaicos. Né?
A Anabela está dizendo que Saulo ele leva tudo para o pessoal, né? Que as coisas, como se, por causa do que estava acontecendo com ele. É isso que você falou? Não é isso? É isso mesmo, ele também está levando. Mas, na realidade, ele está muito aborrecido com o que aconteceu a ele, mas existe a desculpa de que ele está defendendo a lei. E, no fundo, ele meio que, eu acho que ele mistura mesmo. Ele não deve ter, nesse momento ainda, a consciência plena, que ele está daquele jeito porque ele está muito danado ou porque ele precisa perseguir a lei. Na realidade, é uma coisa só. No pensamento dele. Não é isso? Então, agora apareceu essa figura aqui, né, um novo personagem. E quem é Ananias? Um eremita pobre que fala sobre Jesus. Paula disse que foi quem? Converteu Abigail. Quem mais? Por isso que Saulo está com ódio de Ananias. Quem é que nos conta quem era Ananias? Zacarias. Então, Zacarias nos informa que Ananias, essa pessoa que, né, o Saulo estava querendo perseguir, ele era um miserável eremita que se entrega comumente a longas meditações no deserto. É um homem honesto e extremamente pobre. Tá? E como foi a relação, então, de Ananias com Abigail? Peraí, achei que estava faltando alguma coisa aqui. Não sei, vamos lá. Como pai, né? Então, Zacarias informa que ele trouxe imensa consolação para Abigail. Saulo continua cada vez mais sem entender. Que respeitou-a demais, tratou-a com profundo respeito, que não exigiu qualquer recompensa e também fazia a mesma coisa que fazia com Abigail, dava atenção, explicação, ajudava, fazia com todos os empregados da casa. Não só com Abigail, que era filha dos donos. Né? Tinha uma bondade sem limites. Ou seja, Zacarias também era um homem da lei mosaica, mas ele já tinha a percepção de compreender o benefício e enxergar a pessoa além dos impositivos que a lei, né, colocava lá impunha aos seguidores. Na realidade, a pessoa sempre tem o livre-arbítrio de enxergar as situações, né, de acordo com aquela bagagem que ele tem. Né? Zacarias já era um homem que já tinha sofrido profundamente pela perda do filho, ele já estava ali, né, sofrendo mais ainda pela perda da filha adotiva, então ele já tinha uma forma de encarar a vida já um pouco mais moldado pelo sofrimento, ele já era mais esclarecido, né? Mas ele tinha o coração dele já conseguia enxergar coisas acima do que a lei trazia. Ele conseguia interpretar melhor. Você quer falar alguma coisa? Você ligou o microfone aí. Que apesar dele, como você falou, né, dele também ser um estudioso da lei, ele não tinha a fé cega que a gente viu na abertura. Então ele conseguia analisar pelo comportamento das pessoas e não é porque pensa diferente que é meu inimigo. Então ele admitiu a atitude da Abigail, ele vai defender daqui a pouco porque ele permitiu. Tanto que ele descreve o Ananias diferente, ele não descreve como quem está condenando. Não, em nenhum momento ele condenou Ananias, né? A gente viu isso. Isso. A Inês está dizendo que ele, como se ele tivesse checado, que ele tivesse tido zelo, porque estava permitindo que Abigail se relacionasse, né, conversasse com Ananias, de se checar como era a pessoa, como era o Ananias. É isso aí. A árvore, você conhece a árvore pelos frutos, isso mesmo, isso aí, boa, Roberta. Tá? E aí, com ele, toda a angústia da Abigail foi convertida em esperança. E passou também a receber os mendigos da vizinhança que falavam de Jesus. Né? Ela passou a receber também outras pessoas que estavam ali levando a palavra de Jesus. Não é isso? Então, vamos lembrar aqui rapidamente por que Abigail... Vamos lembrar aqui de Abigail um pouquinho. Né? E por que Abigail precisou tanto desse apoio espiritual? Como foi aí a trajetória da Abigail que a gente conheceu aqui nesse pedaço desde que o nosso livro começou? O que aconteceu com ela? Perdeu o pai, o que mais? Praticamente perdeu o irmão, enfrentou a escravidão do irmão. O que mais, gente? Viu o irmão morrer.
o noivo abandonou, né? Então, ó, morte do irmão por apedrejamento, abandono do noivo, enfermidade aguda deixando à beira da morte, histórico de orfandade interior, a gente esqueceu de lembrar, né? A gente falou aqui, ela viu o pai também, né? E a escravidão do irmão. Com isso, né? Como Estevão, além de tudo isso, Estevão, quando desencarnou, estava falando do quê? De Jesus, né? E aí criou-se um campo propício às pregações de Ananias no coração de Abigail, né? Tudo é ela precisava daquele apoio espiritual, porque ela estava muito, muito, muito enfraquecida, não só fisicamente, mas ela estava também muito entristecida, apesar de ser uma pessoa que nós já vimos aqui em capítulos anteriores, que já tinha uma certa evolução, já tinha uma compreensão da lei, uma compreensão mais, digamos assim, entre aspas, humanizada, né? Se a gente pode dizer, ela já conseguia enxergar a lei através dos ensinamentos que estavam lá, ela já conseguia enxergar o ensinamento puro que estava lá nas Escrituras, mesmo porque quem é que ensinou isso tudo a ela? Lembram? A mãe dela, né, que sempre trouxe, tanto para ela quanto para Gesiel Estevão, as Escrituras de uma forma, né, bem, a gente pode dizer assim, já raciocinada, se a gente puder falar, não é isso? Tá? Então, a gente está lembrando isso tudo. E, então, ela estava ali como se ela tivesse... a gente pode dizer que era até um solo fértil para os ensinamentos de Jesus proliferarem. E aí, a gente precisa estar da mesma forma, né? Como é que a gente está com o coração? Será que a gente está receptivo a Jesus? A gente pode querer, mas a gente precisa estar com o nosso solo fértil. A gente precisa, seja ele fertilizado pelos acontecimentos, pela dor, seja pela nossa vontade de já ter compreendido a necessidade de estarmos seguindo dentro dos ensinamentos de Jesus, de nos esforçarmos para seguir. É importante, porque se a gente tiver... É claro que existem fases, uma fase inicial que realmente não estamos ainda, né, abertos para que esses ensinamentos possam encontrar solo fértil. Existe até a parábola do semeador, que eu não me lembrei vendo esse slide aqui da parábola do semeador, que a gente não tem tempo de falar, mas que a gente possa, né, começar cada vez mais esse solo fértil para os ensinamentos, para poder frutificar, florir e frutificar. Não é isso? Tá bom? E aí, nesse meio tempo que o Zacarias está falando com Saulo sobre Ananias, qual a primeira atitude de Saulo? Ele tomou uma satisfação ali, né, com Zacarias, não é isso? Culpar. Pô, Zacarias, vem cá, como é que você deixou isso? Né? Então, ele conversando lá, Saulo tenta recriminar a atitude de Zacarias em ter permitido o acesso de Ananias a Abigail. Zacarias já tinha explicado tudo aquilo, falado tudo aquilo como ele via Ananias. Mas Zacarias precisou responder que, afinal de contas, né, ele não estava lá, né? E que mesmo que ele tenha tentado, ele não conseguiu. Ele estava sozinho para tomar decisões com a Ruth. Então, Zacarias faz as suas ponderações de forma serena, né? Ele já era um homem mais calmo. De forma que Saulo reconhece uma acusação velada sobre o seu afastamento, lhe trazendo remorso pungente, né? Porque burro Saulo não era. Né? Então, o Zacarias ele não abriu o verbo aqui, mas no capítulo passado, vocês lembram que ele falou, mas, Saulo, você não estava aqui. Eu te procurei, eu mandei te chamar e você não veio. Eu agi. Eu tive que tomar as minhas decisões, né? Porque você não estava aqui, apesar de nós termos chamado você. Né? Então, o que Saulo, aí, nesse momento, ele resolve? Depois de tudo isso, que ele falou bem do Ananias, depois que Zacarias comentou, criticou ele, porque ele resolve, ele junta tudo isso, né? Todos esses sentimentos, e diz que precisa defender a lei e que irá perseguir Ananias. Zacarias chama a atenção dele. Fala lá, olha, ele reage. A gente acabou de enterrar Abigail. Abigail acabou, né, de desencarnar. Né? Então, na realidade, Saulo está tentando, ele já está aqui nesse momento sentindo um vazio existencial.
né? Ele está tentando, ele está querendo aplacar a dor dele com raiva, com ódio, para ver se ele resolve aquela situação, quer culpar mais alguém. Agora, o Ananias, o culpado básico é o Jesus, mas Ananias veio numa, né, aqui na linha de frente, né? E ele começa a transformar, né, em ataques, a atacar todos aqueles, né, que ele julga que foram quem tiraram a felicidade das mãos dele, porque em alguns momentos ele fala. Eu vou repetir. Quem falou com você que o Saulo era evoluído? A pergunta para o pessoal de casa, o Carlos perguntou... Vamos lá. Fala aí, repete, pode então. ter um espírito evoluído... Evoluído que faça essas maldades, que não enxergue tudo isso e tal. Fala aí, Cris. Na realidade, Saulo ele era muito inteligente, tinha cultura, tinha a asa do intelecto. A asa da... Como é que era a asa da moral? Saulo, ele realmente fez um caminhar muito bonito no decorrer da encarnação dele, a gente vai saber depois. Nesse momento aqui, ele ainda era, ele era um espírito com muitas dificuldades evolutivas, dominado ainda por quê? Pelas duas chagas da humanidade. O orgulho e o egoísmo, né? Então, um espírito, se a sua pergunta foi essa, é Carlos, né? Carlos, você é o marido da Cris. Ô, Carlos, se a sua pergunta é essa, se um espírito evoluído mesmo é capaz de fazer essas coisas, não, porque se ele já fez a conquista, está feita. Ele não vai ter atitudes que não sejam evoluídas. É que Saulo ali ele estava num processo de caminhada e evolução, e a gente tem muito que aprender com ele, porque ele caminhou muito numa encarnação só. Eu acho que ninguém aqui vai caminhar perto de Saulo numa encarnação. Não sei, gente, está aberta aí a temporada. Mas, entendeu? Beleza? Quer acrescentar alguma coisa, Rogério? Fala, Dudu. Espera aí, Inês, só um jeitinho que a Dudu tinha levantado o dedinho aqui. É isso que a gente falou aqui. É importante que ele, né, quando ele cai a ficha, cai mesmo. Né? E existia um planejamento reencarnatório para esse espírito, né? E ele cumpriu. Né? Agora, Cris, o ônibus está cheio aqui da rodoviária para Damasco. A gente não saiu da rodoviária ainda não, gente. Calma. A gente ainda vai chegar lá. Nem começamos aí para Damasco. Espera aí. Fala, Inês. Você já vou te ver. A Inês está comentando. A Inês está comentando do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. A inteligência, o conhecimento científico intelectual não significa evolução moral. E vice-versa. Às vezes nós temos pessoas com a moralidade bastante evoluída, mas que ainda estão com dificuldades intelectuais. Vai chegar um momento, eu não me lembro a questão, Lei do Progresso, né, Rogério? Do Livro dos Espíritos, que nos fala que a evolução intelectual, ela acaba puxando a evolução moral. Por quê? Porque o homem começa a ter mais discernimento de raciocinar e ver a diferença entre o bem e o mal. Isso é isso que está lá na questão do Livro dos Espíritos que nos fala. Já me perdi, teve gente que levantou o dedo aqui. Carlos, fala, Cadu. Cadu está lembrando a gente que o Saulo tinha muita instrução, muito verniz, muito tudo, e Abigail e Estevão, apesar de terem o estudo da lei, não serem ignorantes, inclusive ele fala aqui nesse capítulo sobre Estevão que ele não era um ignorante, né? Eles eram mais preparados moralmente do que o Saulo, apesar do Saulo ser entre aspas, né, aquele homem preparado para o sucesso. É isso que você está querendo dizer, né? Tá certo? Fala, Marcos.
Não antecipa, pelo amor de Deus. Então, não. Ah, a gente sabe. Peraí, calma. Calma aí, vamos lá. Alguém mais algum dedo? Fala, Mimi. Peraí. Aí ela estava com o dedo aqui na frente. Fala, Roberta. Só o microfone tira férias hoje. Semana passada ficaram mudos. Que Hoje tá não tem todo microfone. mundo Todo levantando mundo a quer mão. falar. Eu acho que tem alguma correlação Tô achando. com o microfone. O microfone inibe. Eu acho. Fala, Roberta. Tá pertinho de mim, vai falar. Não, assim, é uma... então deixa. Olha só, a minha pergunta é o seguinte, porque o Saulo, a gente já sabe que ele tem uma asa legal da parte intelectual, mas eu entendi assim, que foi tão mais fácil ele também fazer essa evolução tão grande, porque ele tinha estava equivocado com relação à lei, mas ele não era ruim. A moral dele estava equivocada, no sentido de que ele acreditava que era a lei mosaica. Quando ele percebeu que ele estava errado, ele mudou rapidamente. Ô, gente, vou fazer uma proposta aqui. o Saulo está saulômetro. ainda lá na casa É o de Zacarias. saulômetro, é. Ele está doido para perseguir Ananias. Quem é que disse que ele evoluiu, que ele deu salto? Não tem ainda. Eu não sei do que ele vocês vai lá estão na frente, falando. a gente está indo lá eu na não frente. tenho a menor ideia sobre o que vocês estão falando. Então vamos voltar para a casa de Zacarias aqui. Então, gente, Zacarias sensatamente fala. Engraçado, Saulo, parece que ele está falando isso, mas eu nunca vi, revisitando os textos sagrados, eu não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Olha só o que Zacarias falou. Usando a fé raciocinada dele, né? E aí, Saulo, contrariado com o comentário, porque ele não é burro, aquilo que a gente está falando, ele percebeu que o Zacarias, né, cutucou ele dá uma saída aqui. Mas uma coisa é estudar a lei, a outra é defender a lei. Né? Na tarefa superior em que me encontro, aí ele botou a posição social dele, né, a posição nessa encarnação. Sou obrigado a examinar se o bem, ou seja, isso tudo que ele falou do Ananias não está ocultando o mal por trás. Qual era o mal? Né? Disseminar todas aquelas ideias nocivas contra, que ele achava que era contra a lei de Moisés. Ou seja, aqui a gente está mostrando uma visão em que o Zacarias ele consegue abstrair da lei, né, aquilo, compreender, entender, interpretar e usar contra o Saulo, que ainda, né, não consegue fazer isso. Ele está na interpretação literal, na fé cega em relação à lei. Não é isso, gente? Isso aí permite interpretações equivocadas, de acordo com a conveniência. Vamos pensar nisso também, né? E a gente faz sempre aquela perguntinha que a gente não pode deixar de fazer. Eu acho que vocês vão cansar dessa pergunta o ano inteiro, né, Rogério? Será que a gente está estudando? Estamos todo mundo estudando aqui, né? Nós estamos compreendendo corretamente e tentando praticar tudo aquilo que a gente está vendo? Tá, Regina? A gente tenta, né? E usando principalmente a nossa fé raciocinada para trazer todos esses ensinamentos em nosso benefício, na compreensão da nossa caminhada. Não é isso? Tá? Sempre fica esse aviso. E aí Saulo vai embora. Realmente ele ia, ficou 3 dias, já tinha combinado de sair. No dia seguinte ele está lá no Sinédrio, claro. Foi para o Sinédrio lá no dia seguinte com essa cara assim amena, né, tranquilo, como sempre, está com a cara light, a expressão light. Coitado, Saulo deve ter feito botox muito cedo, né? Porque está sempre franzido, sempre zangado. E aí, o que ele quer? Ele quer descobrir o quê? Saber onde está Ananias. Eu esqueci de comentar, estava ali no meu roteiro, mas como eu estou longe do computador, que Ananias foi... o próprio Zacarias disse para o Saulo que Ananias já tinha ido embora de Jope há 2 meses. Tá? Fala, Cristina. Isso, próximo slide, Crisinha. Tá? A gente vai falar. Nesse momento, ele precisa descobrir o paradeiro do Ananias, e, para isso, ele pega lá um funcionário que seja fiel, né? Um auxiliar de serviço, e aí esse rapaz identifica entre os prisioneiros um rapaz chamado Matatias Johanan, é isso? Johan, deve ser, que conhece o Ananias. E aí ele vai inquirir
o rapaz, e o rapaz não entrega. Não entrega, e Saulo toma que atitude? Porque ele é bonzinho. Hã? Ele vai para a sala lá, né? Ele diz que não sabe. E aí ele vai fazer a tortura lá das unhas. E realmente o garoto não aguenta, né? Porque furava a unha. Eu não gosto nem de falar isso, não precisa falar, né? É muito ruim, o Leandro a gente não gosta. Furar e até que a unha... Que foi, Rogério? Hã? O que ela falou? Tem que falar para vocês verem como é que ele era ruim. A Cris é time contra o Saulo. Tem o time Saulo contra Saulo, né? E aí, ele realmente, o rapaz não aguenta e fala o quê? Hã? Conta que Ananias disse que ia para passar uma temporada lá em Damasco. E aí, Saulo pensa logo, eu vou para Damasco, eu vou atrás dele. Mas aí ele convoca, né, o Sinédrio, os anciãos, em 2 dias, ele vai convocar uma reunião. O que ele quer nessa reunião, Cris? Quem respondeu aí? Eu quero plenos poderes para perseguir tudo. Por quê? Porque aqui em Jerusalém eu já resolvi o problema. Mas existem outras cidades que estão ameaçadas pelos homens do caminho, né? Não só Damasco, a gente vai ver aqui que tem outros. Ele recruta e todo mundo comparece, apesar de não ser uma assembleia muito grande, não eram tantos anciãos assim. E ele enaltece que as lutas em Jerusalém chegaram a um ponto de se evitar grandes males. Olha só a pretensão, gente, evitar grandes males. Apesar dos cárceres da cidade estarem transbordando de prisioneiros, né? E aí a gente pensa, evitar males será? Sob que ponto de vista é evitar males para ele? Será que ele estava evitando mal ou ele estava causando mal? Inibindo, calando os homens do caminho. É uma questão de ponto de vista, né? Não é isso? Para ele estava evitando um mal, mas a gente sabe que, na realidade, ele está, né, fazendo o mal. Queria calar Jesus, né? Calar os homens do caminho, que eram os emissários de Jesus, né? E aí, a Igreja do Caminho já estava sob controle, né? Porque teve as atividades lá limitadas aos cuidados físicos, não era mais permitido as palestras, né, que o pessoal fizesse as pregações, isso a gente já falou na aula passada. Mas aí tinha ainda Jope, Cesareia e Damasco, que estavam ameaçadas. E ele queria o quê? Ter os poderes que ele teve em Jerusalém também nessas cidades para coibir os homens do caminho. E ele faz uma proposta lá aos homens do Sinédrio. Que proposta ele fez? Ele quer estender o benefício, está entre aspas, né, da campanha que foi feita lá em Jerusalém para coibir os seguidores do caminho para essas outras cidades. Ele é aceito? Ele se oferece, ainda não vou cobrar nada, eu vou fazer de graça, tá, né? Está escrito aqui na anotação. Ele ainda pede um documento que o habilite a fazer o que ele quiser, racionar todos os recursos, inclusive a pena de morte quando julgar necessário. Porque vocês sabem que o Sinédrio não tinha a autorização, a autoridade de julgar uma pena de morte. Vocês lembram que Jesus não foi, né, o Sinédrio. Quem tinha que julgar era lá a autoridade romana, né? Então, mas ele, nesse momento aqui, ele está conseguindo até isso, né? E aí, qual foi a reação que teve lá no Sinédrio? O pessoal não era mole, né? Palmas, aclamados, demonstrações de simpatia, sugestões até de um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, aplausos unânimes para o Saulo, porque ele realmente era o cara que ia resolver essa situação toda, tão jovem, promissor. Aí no livro até descreve com maiores louvores que o pessoal do Sinédrio fez a Saulo nesse momento, como sempre faziam, né? Era um monte de puxa-saco. Eu fico pensando, né? Estavam ali porque ele realmente, o Saulo aplacava o coração deles, porque defendendo lá, né, os sepulcros caiados, os pontos de vista. Fala, Cristina. E não sei te dizer. A gente não sabe, não tem aqui, a gente não tem Instagram, né, Rogério?
das encarnações do Saulo você tem, ô, Rogério? Não, mas assim, esse tipo de curiosidade que é comum a gente ter, né? A gente precisa aplacar pensando na utilidade, né? Para que eu preciso saber isso? Não, a gente pode responder. É alguém igual ou pior ainda, né? Porque a lei é de evolução. Toda encarnação nossa é o nosso melhor momento. A gente sabe disso. Ih, Rose. Essa é Tim Saulo. Mas vamos lá. Então... A Rose, né? Falou, tem uma amiga nossa aqui contribuindo que, na opinião dela, Saulo não era mau. Vamos lembrar que no prefácio do Emmanuel, a gente foi convidado a não julgar. Sempre, Nem que é mau, nem que é bom, nem que é bonito, nem que é feio, etc. e tal. Mas é claro que a gente analisa fatos. Então, é alguém que pensa em apedrejamento, em retirar a unha, em matar, mesmo que justificando por uma causa, a gente pode afirmar que o bem ainda não tem ali. Isso. Né? E o mal é simplesmente a ausência do bem. Então, a gente, ao invés de dizer que ele é mau, que ele é assim, a gente pode afirmar que ainda não havia o bem, não tinha moradia ainda no coração dele, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Afonso está dizendo que nós estamos 2000 anos e eu vou fazer uma observação em relação... Não, é isso que ele tá te apoiando, o Afonso. Está dizendo que a gente está 2000 anos depois agora, não é isso, Afonso? Isso. Mas, vamos lá, gente. Aí nós lembramos do seguinte, Estevão fazia isso? Também vivia na mesma época. Tem um exemplo ainda melhor, Zacarias. Zacarias. Era o doutor da lei igual, era o mestre dele. Então, eu tento aprender com o meu mestre. Se o meu mestre orienta Gamaliel é outro exemplo. Então, assim, pessoal, não vamos fazer um tribunal de Saulo. Né? Porque a gente já sabe o que até aconteceu com ele. E ele está muito melhor que a gente. Passa. Mas ele tinha semente. Não, mas isso ele tinha. Semente. Ele tinha semente. Olha, aqui não é planilha Excel do Saulo. Ananias, não sei o que, vamos dizer. Ele tinha semente, sem dúvida nenhuma. Não é para fazer isso. A gente, de novo, está antecipando a virada dele, isso, né? a gente sabe. A gente não aguenta e se antecipa a virada dele. Mas a ausência do bem absoluto impõe alguma porção de mal, por definição. E essa porção, ela pode ser maior, ela pode ser menor, e isso responde a sua pergunta, né? Há algumas atitudes equivocadas que estão desalinhadas ao bem? Não tem dúvida nenhuma. Como há em mim hoje. Como hoje eu tomei atitudes que também não estão alinhadas com o bem absoluto. Mas, devem dizer, o Rogério é mau, porque a gente está mal e bom. Também não são extremos, né? Então, por isso que Emmanuel convidou a gente no primeiro dia para não nos arvorarmos a julgar nem um lado, nem o outro, mas a explorar os acontecimentos para a nossa própria edificação interior. Né? Isso aí. A Inês levantou o dedo. Claro. A Inês está dizendo que a prova de que realmente existia... Não tem dúvida nenhuma. ...alguma potencialidade, Jesus já tinha, investiu nele. Fala, Marcos. O Marcos, para quem está em casa e não ouviu, ele perguntou se alguém ainda defende a pena de morte. Uma pergunta aberta para todo mundo pensar. Só para pensar, tá bom? Você tinha levantado seu dedo também. É que a gente está lá na frente. Se existir um corte do Saulo aqui, sem a gente saber o que aconteceu depois, ninguém aqui ia achar que Saulo era evoluído, porque ele realmente... Ele fez o caminhar nele, né? Mas ele ainda tinha muitas dificuldades.
Esperança, que ela falou. Esperança em você. Ó, eu queria de novo convidar todo mundo. Eu queria de novo convidar todo mundo a estar presente no capítulo de hoje. É, que a gente está voando porque bastante a gente só está hoje. tendo essas discussões porque a gente já sabe o que vai acontecer. E a gente não está Estamos no explorando hoje aqui, os gente. assuntos de hoje. Fala, Anabela. A Anabela está dizendo que a característica do Saulo era o orgulho, né? Egoísmo e orgulho, que realmente... E o que a gente sabe? Né? O egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade, os pais de todos os demais vícios que nós temos, tá? Aqui na nossa doutrina escrito. Cris, a gente chegou a pensar de fazer o capítulo todo numa aula só. A gente ia fazer o capítulo todo, mas ainda bem que não. Fala, Afonso. Sim? Ao orgulho não precisa ser fiel ao orgulho. Ele era fiel à lei. É diferente, Afonso. Ser fiel à lei não precisa ser orgulhoso. Não, tudo faz parte também do momento, né? Mas tudo tem formas de agir. E o Saulo era um espírito arraigado ainda ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo, gente. Isso é fato. Fato. Nós podemos estar num ambiente que valoriza isso e nós agirmos. A gente pode até citar, não tem muitos detalhes sobre as atuações, o Gamaliel, que ele já era mais velho, ele já tinha feito outras construções e era acima do Saulo no Sinédrio, né? Até um tempo. Ele era uma figura ponderada em diversos momentos. Emmanuel nos traz isso na literatura. Ele já tinha caminhado de outra forma. O Emmanuel deixa muito claro, gente, na descrição. E, de novo, aqui não é tribunal para dizer se Saulo era bonzinho, malzinho, ou qual é a nota que ele tinha. Bobagem. Não tem etiqueta para o Saulo, não, gente. Dá vários sinais de que ele não defendia só a lei. Exatamente. Ele se sentiu humilhado, porque foi contrariado. E aí, aquilo era o motivo para muitas coisas que ele fazia. E óbvio que ele também defendia a lei. Então, não era uma coisa assim pura, um ideal puro para defender a lei. Tinha a questão do orgulho. Mostra as características, raiva, ira. E, de novo, não são opiniões. É como o Emmanuel descreve o livro. Como ele está descrevendo. São dados que estão ali. E o Emmanuel é o autor do livro, ele tem a fonte dele e trouxe para a gente através do Chico. Cabe a gente adotar a fonte ou não, né? Zacarias também defendia a lei. O potencial de bondade que a gente está vendo em Saulo é porque a gente conhece o resto do livro. Nesse momento aqui não existe. A única dica que tem é que Jesus investiria nele. Só, se a gente não tivesse conhecido a história posterior, a gente não enxergaria potencial. Isso aí não tem jeito, gente. Nenhum em Saulo até esse momento aqui. E a gente não tem mesmo que julgar. Eu vou deixar mais você falar, porque senão a gente não vai conseguir concluir o nosso capítulo 10. Fala, Carlos. Se for breve, por favor. A programação reencarnatória do Saulo a gente não sabe. Não sabe o pretérito, não sabe qual foi a programação para essa encarnação. A gente acha até que ele cumpriu. Eu acho que cumpriu, ele foi completista, mas o potencial sempre existe. Todos nós nascemos sempre para o bem e para o sucesso. Isso está no Livro dos Espíritos. Todos nós. Ninguém nasce para o mal.
Gente, a gente não aguenta esperar, né? A gente ainda não chegou lá. Calma, ele não houve sofreu nada. Não metamorfose, tem. gente. Não existe. Capítulo 10, parte 1. Não tem, gente. Não houve metamorfose, não houve. O próximo slide tem um mapa. A gente não consegue nem sair de onde a gente está. Eles resolveram logo exterminar essa gente danosa que estava se aportando lá em Damasco. E aí, em 3 dias, a caravana vai sair de Jerusalém para Damasco. O mapinha ali, esse aqui foi o Rogério até que fez o mapinha, né? Olha lá. 271 quilômetros, 56 horas caminhando em camelos. Não é cavalo, Cristina, é camelo. Não caiu do cavalo. Eram camelos. Como é que era o clima lá? Sol, né? Escaldante. É uma caminhada árdua, não é isso? E aí a caravana foi, né, Rogério? Graças a Deus eles foram agora. Amém. Opa, graças a Deus foram. A caravana partiu rumo a Damasco. E aí, na véspera deles chegarem, eles já tinham caminhado bastante. Saulo estava cada vez mais mergulhado em amargas recordações. Tá? Ele revisitava os primeiros sonhos da juventude, chegou a lembrar da primeira infância, né? E desde a adolescência ele começa a pensar, né? Que ele encarecia a paz interior, tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Ele continua ali pensando na posição social dele, né? Onde encontrar aquela serenidade? Ele está fazendo essa pergunta há uns 3 capítulos, né? Acho que sim. Os mestres de Israel preconizavam que para isso bastava a observância integral da lei, ou seja, ele já estava lá com a percepção, com a interpretação errada da lei, mas isso ele já fazia, porque ele abominava o pecado. Ele estava com aquela interpretação superficial daquilo que ele lia, né? Não lendo nas entrelinhas, não raciocinando. Onde, então, a paz espiritual que ele tanto almejava? Ele se perguntava constantemente isso. E ele via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Né? E ele segue lá, está seguindo, né, na caminhada dele. E, mais ainda, além, né, com essas recordações, aumentam os conflitos existenciais que ele tinha. Ele lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam que não lhe bastavam a sede devoradora. Ele já não estava vendo como que ele ia resolver os problemas dele, porque ele obedecia tudo, segundo ele, a lei. Né? O mistério da dor e dos destinos diferenciais, cada um tinha um destino, crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Ele estava no down, né, gente? Entretanto, enquanto ele pensava nisso, ao conflito, ele, ao mesmo tempo, se lembrava de quem? Dos homens do caminho, né? Os adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade por ele desconhecida. E não era ignorância, olha lá. Porque antes ele falou que era, né? Porque Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Então, ele estava naquele momento ali no camelo, no sol escaldante, como ele dizia, com a mente inquieta, né? Como sempre. E os primeiros quadros de Damasco já estavam lá se desenhando ao longe, bem longe, sol em brasa, pino, era meio-dia. Um calor, né? Isso aí a gente está. Absorvido pelaquela intensidade dos pensamentos, todo o seu passado se aclamara naquele exame introspectivo que ele vinha fazendo, com destaque para 2 pessoas, Estevão e Abigail. Abigail, aquela que ele tinha idealizado, né, uma vida pura com ela. E Estevão, e é a primeira vez que ele vai dizer isso, uma pessoa que ele nunca conheceu alguém com as qualidades morais semelhantes. Foi a primeira vez também que ele externou isso, né? Desdenhou a humilhação e a morte para morrer, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Essa recordação não saía da cabeça dele e ele se questionava por que eles estavam com o destino entrelaçado. Que força unira Abigail, Saulo e Estevão nos labirintos, e está escrito errado aqui, do mundo,
para que seu coração nunca mais os esquecesse. Ele não, né? Toda aquela preparação para a encarnação dele precisava ter. Sem Estevão, não teria, né? Paulo, a gente sabe disso. E aí, a verdade dolorosa, afinal de contas, ele sempre chega a essa conclusão, é que ele se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios da posição social da matéria entre os vultos mais destacados da sua raça. Né? Ele estava buscando a paz no lugar errado, não é isso? Era Sim, ele teve uma lição ali, ele começa a refletir realmente. Ele não tinha paz interior de ter tudo. Exatamente. A ideia era demais para ele, né? E aí a gente sempre faz rapidamente, não é para responder como é que anda a nossa paz interior, se a gente está buscando ela no lugar certo. Será que a gente está com o nosso termômetro correto de nos sentir em paz? Onde que a gente está querendo, né? Ainda pensamos muito na matéria, já pensamos nos valores mais edificantes da alma. E aí, muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. E ele seguia imponente lá. Bem montado pelos hábitos do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Mas, de repente, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina. Olha a ascendência moral do espírito. Pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Ele achou que ele não estava se sentindo bem. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e a Pulei? A ordem está errada, então? Ô, gente. Ué? Gente, desculpa. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. E ele clama: Jacó, Demétrio, me socorram-me. Ele grita desesperadamente. Confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio. Ele tomba do animal ao desamparo sob a areia ardente, mas a visão dele se dilata ao infinito, aumenta. E aí outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e a atmosfera rasgada lhe desvenda. Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? É lindo, né? Semana que vem a gente continua. Vamos agradecer a Maria Angélica, essa espiritualidade aqui de plantão conosco, tão amiga, que tanto nos inspira, que possamos, com certeza, refletir sobre tudo que ouvimos hoje, na nossa aula de hoje, sobre os ensinamentos, sobre tudo que nos fomos convidados a refletir, para levar exatamente para o nosso dia, para a nossa caminhada aqui de espíritos imortais, sim, mas encarnados no mundo material, nos munindo de conhecimento, de ensinamentos
que são para nos melhorarmos como espíritos, porque nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria. Tendo a certeza do amparo de Irmã Maria Angélica, dos benfeitores espirituais e, sobretudo, no nosso querido Mestre Jesus, incansável em nos trazer todos esses ensinamentos, que possamos, então, de nossa parte, encerrar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Aula que vem. Vocês não gostaram, né? Acabei no auge. Vamos continuar com a parte 2. Beijo em todos. Vão com Deus.